Boa tarde, professor. Meu nome é Bruno. A minha equipe é composta por mim, pelo Christian, pelo Guilherme e pelo Matheus. Vou falar um pouco sobre a transmissibilidade que a gente pesquisou. Bom, vamos lá. Começando pela introdução, né? A transmissibilidade refere-se à capacidade de um sistema mecânico de transmitir vibrações de uma fonte para um ponto de interesse. Ela também é um conceito importante na análise de sistemas mecânicos, pois permite entender como as vibrações se propagam e afetam o desempenho e a integridade desses sistemas. A análise da transmissibilidade é essencial para identificar os pontos críticos e adotar medidas adequadas para controlar e reduzir vibrações indesejadas. Sobre as vibrações nos sistemas mecânicos, posso dizer que as vibrações são movimentos oscilatórios que podem ocorrer devido a diferentes fontes, como desequilíbrios, forças externas ou excitações induzidas pelas próprias máquinas, né? Elas podem causar problemas como ruídos excessivos, fadiga de material, até mesmo falhas estruturais. Compreendê-las, todas essas falhas, todos esses detalhes, todas as características, né, e os efeitos das vibrações é fundamental para avaliar a transmissibilidade em um sistema mecânico. Bom, compreendendo um pouco mais sobre a transmissibilidade, ela é uma medida que descreve a relação entre a amplitude das vibrações da entrada de um ponto do sistema e a amplitude correspondente das vibrações de saída, ou seja, a amplitude de um ponto inicial até um ponto final, né? Geralmente a gente expressa com a função de frequência esse cálculo de um ponto final inicial. A transmissibilidade fornece informações sobre a eficiência da transmissão de vibrações de uma fonte para um ponto específico do sistema. Alguns fatores que influenciam na transmissibilidade seria... Bom, temos vários fatores que a gente pode considerar que influenciam na transmissibilidade, considerando uma linha de produção ou até mesmo uma máquina singular. A rigidez do sistema, que desempenha um papel crucial, né, é importante, pois o sistema mais rígido tende a ter a menor transmissibilidade de vibrações, certo? A massa do sistema também é importante, já que a maior massa pode produzir a transmissibilidade. O amortecimento presente nos sistemas também afeta a transmissibilidade, é até utilizado como meio de dissipar essas vibrações, né? Quando um sistema conectado que tem uma vibração, acaba produzindo uma certa vibração e o outro conectado com ele não pode ter. Então, esse amortecimento ele pode ser utilizado para dissipar a energia vibratória e reduzir a amplitude das vibrações transmitidas. Aqui algumas aplicações. A análise da transmissibilidade tem várias aplicações na prática, né? Uma delas é auxiliar a identificação de pontos críticos de uma aplicação ou atenuação de vibrações, permitindo um projeto mais eficiente e seguro de sistema mecânico. Então, como eu disse, tendo um sistema que exige vibração ou que gera algum tipo de vibração conectado a outro sistema que não pode ter vibração nenhuma, é feito um cálculo de transmissibilidade, levando em consideração os fatos que eu citei anteriormente. Bom, a compreensão da transmissibilidade também é útil no isolamento de vibrações, ajudando a reduzir a propagação de vibrações indesejadas em estruturas adjacentes ou em ambientes sensíveis. Bom, técnica de redução de transmissibilidade. Existem várias técnicas por aí que a gente pode usar para reduzir a transmissibilidade das vibrações em vários tipos de sistemas mecânicos. Isso pode incluir a utilização de materiais isolantes, como borrachas, polímeros, que são utilizados para absorver e dissipar essas vibrações, né, as vibrações desejadas. Além disso, um sistema de amortecimento, como amortecedores viscosos, amortecedores de massa sintonizada, podem ser aplicados para controlar as vibrações e reduzir sua transmissibilidade. Aqui eu peguei um sistema que eu não consegui achar a imagem porque eu já saí da empresa que trabalhava, mas basicamente em laranja, é tipo
tipo uma bandeja vibratória, que ela tem várias pecinhas pequenas, as peças devem ter menos de... deve ter uns 12 milímetros de comprimento as peças, e elas têm dois furos, como eu fiz aqui. Então aqui é uma bandeja vibratória que por meio das vibrações fazem essas pecinhas entrarem num tipo de trilho, e depois esse trilho é conectado a uma esteira, e nessa esteira tem alguns pinos que eles são conectados certinho aonde tem o furo, né? Então a bandeja vibratória ela precisa vibrar de maneira que as peças possam pular entre a própria bandeja e cair na posição devido ao trilho específico, né? A pecinha tem uma estrutura que encaixa certinho ao trilho, e, e também tem um sistema de... Também foi feito um cálculo de transmissibilidade aqui para que essa vibração ela não afete o próximo sistema, que daí no caso essa esteira com os pinos, porque se vibrar demais aqui e vibrar a mesa inteira, porque é tudo numa bancada só. Se vibrar demais esse sistema ao ponto de vibrar esse aqui, a peça ela pode sair. Claro que aqui tá uma vista exagerada de como é o tamanho da peça, né? Ela não tem tudo isso aqui. O pino também não é tão comprido. E essa é a parte da montagem, então se uma peça sair devido à vibração do sistema conectado, então ela pode parar, vai parar a linha de produção inteira, e isso aconteceria o tempo todo e não seria eficaz dentro de uma indústria, né? Então aqui tem um sistema de amortecedores nessa bandeja, que também não tem como eu ilustrar porque eu não tenho imagem da máquina em si, né? Mas o cálculo ele foi feito seguido a esses seguintes tópicos aqui, né? Então, na parte de medição das vibrações, o engenheiro realizou as medições das vibrações geradas pela máquina, no caso a parte laranja, definido como ponto-chave, como a base da máquina e a estrutura adjacente. Aí, em seguida, foi feita uma análise de frequência, no qual o engenheiro identifica as frequências dominantes das vibrações geradas pela máquina e as frequências naturais da estrutura adjacente que podem ser afetadas. No caso, a pecinha sair do trilho, por assim dizer, né? Sair do pino conectado. Em seguida, ele fez um cálculo da transmissibilidade. Utilizando os dados medidos, o engenheiro calcula a transmissibilidade em diferentes frequências para determinar a amplitude das vibrações transmitidas da máquina para a estrutura adjacente. Isso pode ser feito usando a fórmula ou software de análise. Depois da avaliação dos resultados, com base nos cálculos da transmissibilidade, o engenheiro pôde avaliar se os níveis das vibrações transmitidos estão dentro dos limites aceitáveis, e se as medidas adicionais são necessárias, né? Em seguida, foi feita uma proposta de melhorias. Se a transmissibilidade exceder os limites desejados, o engenheiro pode sugerir melhorias, como instalação, que foi o que aconteceu, né? Ele colocou um sistema de amortecimento nesse maquinário aqui para que ele não afetasse o restante da máquina, né? Afinal, ainda no começo era tudo numa bancada só e no fim continuou, né? O que protegeu a integridade do sistema foi o sistema aqui de compensar a vibração desse maquinário para não afetar a linha, né? Tudo utilizando o cálculo da transmissibilidade. E, bom, esse exemplo demonstra como a análise da transmissibilidade é aplicada na indústria para avaliar e melhorar a mitigação de vibrações indesejadas, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e confortável, além de proteger a integridade dos equipamentos e das estruturas, né? Vale ressaltar Vale ressaltar que os cálculos da transmissibilidade podem variar dependendo do sistema e dos objetos especificados na análise. Bom, o que eu posso dizer sobre as considerações finais? A análise da transmissibilidade desempenha um papel crucial na engenharia de sistemas mecânicos, permitindo entender como as vibrações se propagam e afetam o desempenho da vida útil dos componentes. Não foi citado anteriormente, mas dependendo do maquinário, a vibração dele mesmo pode acabar prejudicando a sua própria estrutura, né? Então, não são apenas linhas de produção, não são apenas máquinas conectadas que é necessário fazer um cálculo de transmissibilidade para avaliar se a sua estrutura não vai ser comprometida com a sua própria vibração, né? Então, tem muito disso na indústria. E para controlar a transmissibilidade,
também é essencial para evitar problemas relacionados a vibrações, como ruídos excessivos, né, desgaste do prematuro e falhas estruturais, como eu acabei de mencionar. A pesquisa continua nessa área, é necessário aprimorar as técnicas de análise de redução da transmissibilidade e melhorar o projeto e a operação do sistema mecânico. Bom, esse foi o pouco que a gente estudou e ficamos por aqui.